Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Um dia, irmãos, nós veremos a face do nosso amado. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Queridos, graça e paz. A espera do crente é uma espera com expectativa. Esperamos ansiosamente este grande dia, grande e glorioso dia em que o Senhor se manifestará e virá buscar a cada um de nós, a igreja do Senhor, fiel na sua marcha, na sua luta, mas também com a certeza da sua vitória. Então ore ao Senhor nesta hora e peça ao Senhor que aqueça o seu coração com essa expectativa, com esse desejo, e que você grite no seu interior: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ore ao Senhor e daqui a pouco estarei orando também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria podermos estar aqui mais uma vez, neste lugar, nesta casa de oração, organizada há 58 anos, para manifestar a glória do Senhor, para cultuar ao Senhor juntos, como irmãos de fé, tendo o Senhor como único cabeça, adorar aquele que é santo, santo, santo e tremendamente glorioso, que reina e governa todas as coisas. Portanto, ó Deus, como cantamos, nós ansiamos por Tua volta. Como cantamos, nós sabemos que Tu és, de fato, mais desejável do que qualquer outra riqueza. Nada se compara a Ti. Que nesta manhã cada um de nós que aqui está e aqueles que virão, aqueles que também já estão conectados online, possam perceber, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu senhorio, e assim nos inclinarmos ante a Tua face com temor e tremor, e glorificar, e honrar, e exaltar, enaltecer, reconhecer, aplaudir ao Deus, que é o único Deus vivo e eterno, o Deus da nossa salvação. Portanto, aquieta o nosso coração e nos traz, ó Pai, esta alegria perene, o contentamento no Espírito, ó Deus, de estarmos juntos aqui, como comunidade da fé, em Tua presença, na certeza de que Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, se manifesta entre nós, com poder e autoridade, e nos move em Tua direção, ó Deus, para adorar, louvar e bendizer ao Deus eterno, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Portanto, sê Tu bem-vindo entre nós. Receba Tu mesmo, ó Deus, aquilo que sai do nosso coração. Ó Deus, mente e coração voltados, cativos ao Senhor, para externar, ó Deus, a nossa gratidão por quem Tu és. Também por todos os benefícios que Tu tens nos dado, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, como diz a Tua palavra, a Tua fidelidade. Portanto, assim Te adoramos e Te bendizemos. Ache em nós verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. É no nome santo dEle, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.
Podem entrar, meus irmãos, fiquem à vontade. Vamos ler a palavra do Senhor, relembrar. Leremos novamente o Salmo 24. Relembrar este salmo maravilhoso que fala sobre o reinado de Jesus, a soberania do Senhor e também a vinda deste Rei eterno, que diz assim, pelo que peço que fiquemos em pé para a leitura deste salmo e para que, ao lermos, possamos observar e recepcionar a beleza desta realidade que é o nosso Rei Jesus. Diz assim a palavra dele: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então vamos juntos adorar, bendizer ao Rei da Glória. Sejam bem-vindos.
exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Esse ensaio aqui é maravilhoso, né, irmãos? Sei você, mas quando a gente canta uma música como essa, fecha os olhos assim, dá pra ver aquela multidão de vestes brancas. Ai, Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a adorar o Senhor com os seus dízimos e ofertas. Isso realmente é um ato de adoração. É sim um tributo que damos ao Senhor? Sim. Em obediência, porque Ele nos traz como mandamento? Sim. Mas é uma obediência relacional. Não é uma obediência mecânica, é uma obediência amorosa. Porque sabemos que o Deus que adoramos nesta manhã é o Deus que tem provido tudo nas nossas vidas. E por isso você é convidado então a adorar ao Senhor também nesta manhã com os seus dízimos e ofertas. Continuemos em adoração, igreja. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção.
seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Sempre serás. Santo, santo pra sempre. Nesse momento eu quero convidar você que tem colocado diante do Senhor o seu coração, os pedidos, diante da presença de Deus, para vir aqui à frente, para orarmos juntos, para colocarmos diante do Senhor. Você que tem passado por problemas, você que tem colocado causas diante do Senhor, nosso Deus nos chama a confiar nele e como povo, a orarmos uns com os outros, como povo de Deus. A palavra de Deus diz que ali, no povo reunido, é que o Senhor ordena a sua bênção, hoje e todo sempre. Amém. Vira à frente, queridos. Senhor, nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor reina sobre todos os povos. O Senhor é Rei de reis, Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor, ó Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Ó Pai, o Senhor colocou debaixo dos teus pés todo o domínio, toda a potestade. Senhor, e o Senhor, ó Pai, reina sobre todos nós. E nós somos gratos por isso, Deus, porque somos ovelhas do teu rebanho. Somos, ó Deus, povo do teu reino. Somos corpo do teu Filho, que é o nosso cabeça, o nosso Senhor.
Somos a habitação do Teu Santo Espírito. E tudo isso por graça do Senhor, ó Deus. E diante da Tua presença, Santo Espírito, nós clamamos. Enche-nos com a Tua presença. Derrama sobre nós a unção do Senhor. Nos planifica, Senhor Deus, diante de Ti, Deus. Molda o nosso caráter, molda, Senhor Deus, os nossos corações, molda, Senhor Deus, a nossa visão, para que vejamos, ó Pai, a provisão do Senhor em todas as coisas nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, Deus. Porque sabemos que o Senhor é Senhor de tudo em nós. E se há algo em nós, ó Deus, que ainda não entregamos a Ti, nesta manhã rendemos ao Senhor, ó Deus. Porque não queremos ser dono de nada, Deus vivo. Não queremos ser donos de coisa alguma nas nossas vidas. Nós clamamos para que o Senhor entre no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, vasculhe, ó Pai, os lugares mais, ó Deus, íntimos da nossa alma, Senhor Deus. E domina o Senhor sobre nós. Porque se o Senhor reinar sobre nós, a Tua paz estará sobre nós. Se o Senhor reina sobre nós, ó Deus, a Tua alegria estará sobre nós. Se a Tua presença, Senhor Deus, nos preencher em todas as áreas da nossa vida, ó Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua fidelidade, Senhor Deus, reinará sobre nós, ó Pai, estará sobre nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor, ó Pai, mude os nossos corações. Mude os nossos corações para vermos, ó Deus, as situações das nossas vidas com os Teus olhos, ó Deus. Para que nenhum pânico nos assole, Deus vivo. Para que nenhuma dor seja maior do que, ó Deus, a esperança da vida eterna, Deus vivo. Para que nem, ó Deus, uma decisão que tenhamos de tomar seja maior, ó Deus, ó Pai, ou possa fazer com que negociemos a adoração ao Senhor, ó Deus. Portanto, Deus, clamamos para que o Senhor derrame sobre nós sabedoria corajosa e coragem sábia nas decisões desse dia, Senhor Deus, e dessa semana. Consola os corações, ó Deus, enlutados, consola os corações abatidos, aflitos. Ó Deus, transforma famílias, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Renova, Senhor Deus, alianças neste lugar, Senhor Deus. Casamentos sejam restaurados, Deus vivo. Paternidades sejam restauradas, Deus vivo. Filiações sejam restauradas, ó Pai. E tudo isso, Deus, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Deus vivo. Amém, Pai. Amém, queridos. Amém. Graças a Deus por esse tempo de louvor e adoração, porque Ele é santo, santo, santo e santo para sempre. Sejam todos vocês muito bem-vindos a esse lugar, a essa casa de adoração, neste dia bendito. Peço sua atenção agora para um tempo especial. Eu peço também que projete, por favor, o versículo 7 de Gênesis 17, e nós vamos ler juntos, a uma só voz, alto e em bom som, este versículo que diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Quantos podem dizer amém? Isso nos alcançou. Isso tem nos alcançado.
Nós testemunharemos agora um ato assim de profunda beleza espiritual, que no entendimento bíblico, teológico, reformado, no entendimento objetivo da palavra de Deus, não se trata apenas de uma tradição, mas é um sinal visível desta aliança, da graça do Senhor, do nosso Deus, que se estendeu e continua se estendendo de geração em geração. É claro que este versículo que nós lemos é um versículo de uma promessa, de uma aliança que Deus fez a Abraão. E a partir dali ele instituiu, inclusive, o sinal dessa aliança, porque ele prometeu ser Deus para nós e para os nossos filhos. E quando Deus promete, nenhuma de suas promessas cai por terra. Todas elas se cumprem. Então, assim como Deus deu a Abraão a promessa e Abraão recebeu o sinal da circuncisão, hoje, sob a nova aliança em Cristo, recebemos o sinal do batismo, o selo do batismo, com as mesmas promessas. E essas promessas, como nós sabemos, não dependem de nós e nem depende nem mesmo da nossa idade, mas depende exclusivamente da fidelidade de Deus. Então, ao trazer os nossos filhos ao batismo, os pais confessam que a salvação pertence a Deus, ao nosso Senhor, e que a fé, que a seu tempo se manifesta, ela é um dom da sua maravilhosa graça. Então, quando a gente traz nossos filhos ao batismo, os pais estão reconhecendo que a nossa vida pertence a Deus. Reconhecem também que a igreja tem a sua responsabilidade de orar, de sustentar, de ajudar, de ensinar e conduzir a criança ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o batismo não salva ninguém, porque só Cristo tem esse poder para salvar. Mas o batismo aponta para aquele que salva. E Jesus é aquele que purifica, que renova e, por meio da sua aliança, nos insere em seu corpo. Então hoje nós celebraremos mais uma vez esta graça alcançando famílias e as suas gerações. É a fidelidade de Deus que não falha. É a fidelidade de Deus, por meio da sua aliança um dia estabelecida, que permanece para sempre. Mas é também neste ato que ora realizaremos um chamado à fé, que um dia, hoje criança, mas ela ouvirá e responderá com a sua própria boca, assim como cantamos que só Jesus Cristo é o Rei e o Senhor de todos nós. Que no tempo certo o Senhor confirme o que hoje vai ser simbolizado por meio da água, a regeneração, a fé e a nova vida em Jesus. E é por esse motivo que eu chamo, por favor, que os nossos irmãos, o diácono Lendel e a nossa irmã Janaína, possam trazer sua filha para esse momento tão especial, tão importante, que é o sacramento do batismo. E nós, com muita alegria e gratidão a Deus, estaremos aqui testemunhando esse ato de profundo comprometimento, entendimento e também de obediência ao Senhor Jesus, quando nós trazemos nossos filhos ao batismo, no entendimento do sinal desta aliança,
daquilo que o próprio Senhor estabeleceu conosco e que devemos, por isso, louvá-lo, adorá-lo e agradecê-lo, porque esta aliança do Senhor e a sua fidelidade independe de quem somos. A Ele, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor. Família bonita, você fez aniversário anteontem, não foi, Catarina? Eu me lembro quando você nasceu. Nós estávamos no acampamento da igreja, né? Todo mundo juntos lá, né? E de repente veio a boa notícia, não foi, Leandro e Janaína? Do nascimento da Catarina. E agora, a Isadora está aqui, também complementando, nesse tempo, essa família linda e maravilhosa do Senhor. Vocês entenderam a prédica breve da mensagem que nós trouxemos a respeito do nosso Deus, a sua aliança maravilhosa, né, de como Ele nos trata, né? Ele então estabeleceu uma aliança há tanto tempo, né? Naquela época por meio da circuncisão, para dizer, vocês são o meu povo. E hoje nós temos o selo, o sinal da água, do batismo, que recai sobre nós, dizendo e destacando, vocês são o meu povo, vocês me pertencem. E esta aliança, ela foi dada para nós e para os nossos filhos. É por isso que nós, entendendo a boa teologia, não deixamos de apresentar nossos filhos a esse tempo, a esse privilégio, a inserção no entendimento dessa aliança que nos alcançou a todos nós. É claro que a Isadora, né? A Catarina também, vai chegar o tempo aqui. E é por isso que nós aqui nesta igreja estamos investindo pesado no conhecimento, no ensino, para que essas crianças cresçam na graça, mas também cresçam no conhecimento do Senhor Jesus, né? Para que elas possam, no tempo de Deus, quando o Espírito Santo aqueceu o coração de forma indubitável, elas possam por si só entender, né, que Jesus Cristo é o Senhor delas e professarem publicamente a sua fé. A Catarina um dia vai fazer isso. Quantos podem dizer amém? Amém. E a Isadora também. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Né? Então, por favor, eu peço ao pastor Júlio que me ajude aqui e peço, por favor, que a taça batismal se aproxime, para que nós então possamos ministrar o sacramento do batismo. Mas antes eu quero lhes fazer algumas perguntas, viu, Lendel? Por favor, pastor Júlio, ali, um pouquinho mais ao lado. Antes eu quero lhes fazer algumas perguntas, pelo que peço que vocês respondam, então, com toda a sinceridade, as perguntas, então, que eu vos vou fazer, tá bom? Se Deus for servido em conservar em vida a filhinha de vocês, a Isadora, até a idade própria, como nós falamos, vocês prometem educá-la na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como ensiná-la nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos? Vocês assim prometem? Sim. Sim, pastor. Amém. Vocês podem responder até juntos, aí ficou bonito, né? Vocês também prometem encaminhá-la na santa vereda da cruz e vocês mesmos servirem de exemplo de piedade, de vida cristã, bem como envidar todos os esforços, ainda mais nesse tempo, para livrá-la de más companhias, de maus exemplos, ensiná-la a Bíblia e a trazê-la convosco regularmente à igreja, ensinando-a a adorar ao Senhor e a amar também a todos nós, os demais membros da igreja. Vocês assim prometem? Sim. Bonito o coro. E um é tenor e outro é soprano. Vocês também prometem orar com ela e por ela, dar, ou quem sabe mandar dar-lhe toda a educação, a fim de poder então criá-la na disciplina do Senhor? Vocês prometem? Sim. Amém. E nós, igreja? Vou pedir a vocês agora que fiquem em pé. Não apenas para responder a pergunta que vos farei, mas também para testemunharem de pé este ato, a ministração do sacramento. E vocês, igreja, vocês prometem nesta recepção da Isadora
auxiliar o Lendel e a Janaína, seus pais, na educação, não apenas desta, mas destas crianças, a interceder por elas, juntamente com seus pais, e a zelarem, e a cuidarem delas como se verdadeiramente fossem também seus filhos. Amém? Amém. Vocês ouviram? Cobrem. Por favor, venham aqui ao centro, aqui ao meio. Pastor Júlio, se aproxime, por favor. Lendel e Janaína e Catarina, né? Nós agora vamos ministrar o sacramento do batismo, a aspersão da água sobre a cabeça da Isadora, como sinal da aliança do Senhor sobre nós e sobre nossos filhos. E que ela, a seu tempo, o entendimento da Sagrada Escritura e por meio unicamente da obra do Espírito Santo, cresça então, conhecendo Jesus, cresça em graça, cresça em estatura, cresça em inteligência, cresça em discernimento, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. E assim possa, quem sabe, né, trazer muito mais assim do que esse tempo agora de alegria para todos nós, um tempo de alegria perene, não apenas para a igreja, mas principalmente para o Senhor. Então, Isadora, na autoridade a mim conferida como ministro do Evangelho, nesta hora, eu te batizo, Isadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória e louvor do Senhor nosso Deus, o cabeça da igreja, o nosso Rei e o nosso amado pastor, Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Vou pedir então que, por favor, nesta hora, oremos, fechemos os nossos olhos e glorifiquemos a Deus nesse tempo de oração. Deus bendito, Deus amado, te agradecemos, ó Pai, pela manifestação da Tua graça e testemunho fiel da Tua aliança, neste momento em que o sacramento do batismo foi, ó Deus, posto sobre a vida da Isadora. Ó Deus, te agradecemos por essa família bendita, pela Catarina, te louvamos, ó Pai, pela nossa irmã Janaína, assim como também pelo teu servo, o diácono Lendel. Te louvamos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste com toda graça e misericórdia, ó Pai, durante todos os dias, ó Pai, sobre a vida de cada um deles, trazendo alegria, consolo, paz, trazendo todas as condições, ó Deus, para que possam continuar educando Catarina e Isadora debaixo, ó Pai, dos teus princípios, debaixo da tua palavra, ó Deus, e que também o Senhor dê a eles toda saúde e proteção, livrando-os de todo perigo e de todo mal. Em especial, ó Deus, a Isadora, que neste momento recebe as águas do batismo. Que sobre ela repouse, ó Deus, o teu Espírito Santo. Que ainda desde pequena, criança que é, ó Deus, possa receber do Senhor, ó Deus, conforme o seu crescimento, conforme o seu tempo, mas receber do Senhor desde já toda a orientação do teu Espírito, para que ela continue crescendo, ó Deus, no entendimento da tua palavra, continue se fortalecendo, ó Deus, e que continue assim sendo bênção na vida da família, na vida desta igreja e principalmente, ó Deus, se torne uma grande mulher para a honra e glória do santo nome do Senhor, testemunhando como discípula fiel, como serva do Senhor, no tempo dela, que enfrentará com certeza, assim como nós, grandes desafios e que precisará, ó Deus, de fato, de ousadia e de coragem que só vem do Senhor. Então assim nós pedimos a tua bênção. E neste ato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós assim, ó Deus, oramos ao Senhor, a abençoamos e, ó Pai, declaramos a esta família que Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso Senhor. E assim, diz Lendel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Podem sentar. Muito obrigado, queridos. Ah, sim, claro. Claro, por favor. Todos os parentes, os irmãos, olha só, já pensou perder a oportunidade dessa foto? Por favor, venham todos. Aproveitem aqui, por favor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, tem alguém? Faça um sinal assim. Muito obrigado, viu, meu irmão, por sua presença aqui. Nos alegra bastante tê-la aqui conosco. Mais alguém desse meu lado? Faça um sinal assim. Tem? Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Se mantiverem o braço levantado, receberão uma lembrancinha nossa para materializar a nossa gratidão e nossa alegria. Irmãos, como todos vocês sabem, mês de maio é mês de celebração, porque neste mês comemoramos então o aniversário da nossa igreja, que ora está completando 58 anos de organização, 58 anos de grandes bênçãos, desafios, vitórias, 58 anos em que vemos a manifestação da bondade do Senhor. E eu quero desde já convidar você para que possa então dar toda a atenção, possa se envolver em todas as atividades, principalmente aos domingos. Lembrando que no próximo sábado, dia 9, nós estaremos lá acampados, todos juntos, festejando de maneira informal, de maneira alegre e celebrando ali os nossos 58 anos. Nós temos, eu peço que projete, por favor, o tema do ano. Nós estamos lançando o tema de todo este ano eclesiástico da Igreja Presbiteriana Alvorada, que está aqui projetado, e sob esse tema nós estaremos todos caminhando durante neste ano. Vamos ler juntos? Para quem tem Jesus como governador de tudo, e Senhor de tudo, e Rei de tudo, essa forma de ler não está boa. Então a gente pode ler mais alto, dizendo assim, é esse o nosso lema. Vamos ler? O governo está sobre os seus ombros, e o seu reinado jamais será fim. Amém? Essa é a junção daquelas duas expressões que nós lemos no Antigo Testamento, uma palavra profética de Isaías 9, verso 7, é isso mesmo? 9, 6, né? O governo está sobre... É interessante essa palavra, porque Isaías não disse, o governo estará sobre os seus ombros. Jesus não era ainda manifesto, Isaías já entendia. O governo está mostrando a eternidade do nosso Deus. Mas também Lucas 1, o verso 33. É porque a letrinha para mim está tão pequenininha que eu não consigo ler, né? Mas acho que está aqui decorado. Lucas 1, 33, que fala exatamente isso. E o seu reinado nunca terá fim, jamais terá fim, né? Então que esse seja para nós, não apenas para esse ano, mas toda a convicção plena de todo esse entendimento de quem Jesus Cristo é. E também durante todos os domingos eu quero apresentar para vocês, nós enviamos, mas talvez você não tenha recebido, a programação dominical deste mês de maio, né? Hoje nós estamos aqui ministrando a palavra, abrindo toda essa temporada desse mês de aniversário da igreja. Hoje à noite estará ministrando ao nosso coração o missionário Arthur da Paz, que é missionário pelo Palavra da Vida, aqui no Centro-Oeste, e também membro da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Pelo que peço que ele fique em pé já para que a igreja conheça, porque ele está aqui entre nós. Vai ministrar a palavra hoje à noite. Seja bem-vindo, nosso irmão Arthur.
Deus assim o abençoe. Nós teremos também no próximo dia 9, como eu disse, esse encontro lá no Aras do Morro. No dia 10, domingo, estará ministrando pela manhã o pastor Silas Dutra, pastor também desta igreja, e à noite o pastor Diego Martins, né, que esteve conosco no acampamento há um tempo atrás. Ele é da Igreja Nacional. E também no dia 17, pastor Júlio Taveira, pastor aqui da IPA pela manhã, e o reverendo Tiago Tomé, que é pastor da Igreja do Planalto, tá? Aqui na 708 Norte. Né? No dia 24 estará conosco aqui o reverendo André Mendonça, que é pastor da Igreja de Pinheiros, nós conhecemos bem, o reverendo André Mendonça, né? E também o reverendo Eduardo Bittencourt, que é pastor aqui da Igreja Cristã Evangélica, bem aqui, ó, subindo, tá certo, aqui a nossa comercial. O pastor Eduardo Bittencourt vai estar com a gente aqui no dia 24. E no dia 31, o pastor José Ângelo, né, que é o pastor da nossa congregação em São João da Aliança, tá? Que é importante que a gente até possa aproveitar essa oportunidade para o conhecer melhor. E à noite estará conosco o reverendo Herô Coutinho, que esteve conosco no último acampamento da família, em novembro. Quem lembra dele? Ninguém lembra dele? Amém. Então ele vai estar com a gente aqui também, fechando essa programação. Né? Convidem seus irmãos, enviem esse post, tá certo? Fiquem à vontade, para que a gente possa celebrar com muita gratidão a Deus. Abra a Bíblia, se você tiver com ela à mão. Se não, leia o texto que vamos projetar para a meditação breve dessa manhã. Em Colossenses 1, versos 13 a 23. Farei uma leitura bem dinâmica, para que a gente possa ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Mas preste atenção, bastante agora. Dá uma quietude aí, né? Para de fazer qualquer coisa que esteja dispersando a sua atenção. E aproveite aqui para ler a palavra do Senhor. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, como diz aqui, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Nós já falamos sobre esse texto e vocês devem se lembrar, né? E assim como a gente percebe os versículos iniciais, o 13 e o 14, bem como os finais, né? Que nos mostram essa obra maravilhosa da redenção, da salvação, do objetivo da manifestação da sua graça, né? Eu quero destacar aqui o que está especificamente hoje, neste mês de aniversário, nesse tempo de celebração. O que diz aqui os versículos 15 até o 19, que nós lemos, que está aqui dentro desse contexto. Porque eu diria que como tema, que como observação inicial para esse tempo de celebração, estamos juntos aqui, iniciando esse tempo de celebração, quero dizer para vocês que Jesus Cristo
Preste bem atenção nisso. Não tire isso do seu coração. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. A Igreja Presbiteriana da Alvorada vive como igreja organizada, isso há 58 anos, debaixo deste soberano governo de Jesus. E com essa convicção, e com esse entendimento, e com essa certeza, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que nós, Igreja Presbiteriana Alvorada, só de fato celebraremos corretamente essa história de 58 anos, se nós reconhecermos verdadeiramente que Cristo é o absoluto supremo, como nosso Criador, como nosso sustentador, como nosso Redentor e como nosso cabeça. De maneira que Ele, e somente Ele, é verdadeiramente o fundamento de todo o passado, destes 58 anos que se foram. E Ele, somente Ele, é a realidade do nosso presente. E Ele, somente Ele, é a garantia do nosso futuro. Essa carta foi escrita aqui diante de um contexto de ameaças. Ameaças doutrinárias profundas. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aqui aos irmãos daquela igreja, naquela localidade, que estava sendo pressionada por muitos ensinos que relativizavam a supremacia, este entendimento de quem Jesus é. E colocavam Jesus assim, apenas dentro de um saco, dentro de um bojo, como eles tinham lá muitos mediadores espirituais que eles já cultuavam. E diante disso, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não fez aqui, ou não faz aqui nesse texto que nós lemos, um ajuste leve. Paulo não chega aqui e fala assim, não, tranquilo. Não, ele na verdade eleva Cristo ao lugar que sempre lhe pertenceu. Você sabe qual é o lugar que verdadeiramente pertence a Jesus? Você tem verdadeiramente isso muito claro na sua cabeça? Ou de repente, nos tempos atuais, onde nós vivemos verdadeiramente também pressionados por relativização espiritual, cristológica, da suficiência de Cristo, quem sabe às vezes nós também não estamos colocando Jesus dentro de um saco, junto com todas as outras coisas, os outros deuses que nós construímos dentro do nosso próprio coração? É uma questão para se avaliar. Nós precisamos pensar. Porque, na verdade, qual é o lugar que pertence a Cristo? Que sempre lhe pertenceu, pertence e sempre vai pertencer. O da supremacia absoluta sobre todas as coisas. Não tire isso do seu coração. Jesus é supremo Senhor e Rei sobre todas as coisas. Do pré-eterno ao eterno. Então, na verdade, Colossenses aqui é um dos cumes mais altos dessa cristologia bíblica. Porque aqui, nesse texto, nessa carta trazida pelo apóstolo Paulo, Cristo não foi apresentado àquela igreja e não é também apresentado a nós hoje apenas como um salvador pessoal. E é. Ele é o salvador. E nos alegramos com isso, é ou não é verdade? Nos alegramos ou não? Sabendo que Cristo é o nosso Salvador. Porque diz a Escritura, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo estava apresentando a eles Jesus como o Senhor de tudo. O Senhor da criação, o sustentador do universo, o cabeça da igreja e o centro de toda a realidade. Jesus é o centro de tudo que acontece. Isso redefine completamente, meus irmãos. Nesta abertura das nossas celebrações, isso redefine a maneira como hoje também a IPA, nós devemos entender-nos a nós mesmos como igreja.
É necessário, portanto, que a gente, com base no que a gente viu até agora, no que estamos falando nesta introdução, nesta celebração que iniciamos dos 50 anos da IPA, a gente rejeite. Necessariamente, eu quero pedir a vocês, rejeitem 2 possíveis tentações no seu coração, no tempo de celebração. A primeira coisa que é necessário que a gente rejeite profundamente é a gente ter nesse tempo presente uma celebração meramente festiva e superficial. Não queremos ter uma celebração dos 50 anos da IPA, 58 anos, apenas festiva e superficial. Bem como, essa é a primeira tentação, bem como de forma semelhante, nós não podemos celebrar apenas com aquele saudosismo, idolatrando o passado. Não. Ai, como era bom. Já viu? A gente fala, eu sou muito saudosista. Mas a gente é tendente a fazer, como era bom. E hoje não é bom? E amanhã não será bom? Sempre será bom se Jesus Cristo for o cabeça. Então, a gente deve celebrar sim. Mas a gente deve celebrar corretamente, teologicamente, da forma correta. Ou seja, nós precisamos celebrar e fazermos uma celebração, e é dessa forma que nós vamos nos conduzir durante todo esse mês, de forma cristocêntrica, de forma reverente e consciente da soberania de Jesus sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja. É assim que a gente vai celebrar. Porque não é perguntando e nem exaltando o que a igreja fez nesses 58 anos. Porque ela fez muita coisa. Mas é fazendo uma afirmação. Que é isso que eu quero que o Espírito Santo ponha na sua mente e no seu coração. Que você faça uma afirmação e que esta afirmação te conduza a uma celebração correta. A afirmação do que Cristo fez. Não foi do que nós fizemos. Foi do que Cristo fez. Como Ele sustentou. E como Ele governou a IPA nestes 58 anos. E nesse texto eu quero destacar bem brevemente aqui 3 situações claras que eu posso extrair, inferir desse texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles, baseado no versículo 15 e no versículo 16 e 17, é que é Cristo, o Senhor absoluto da criação e o fundamento da existência desta igreja. Eu não sei como é que você tem visto aí algumas igrejas, algumas entidades religiosas que por vezes nos parecem que Cristo deixou de ser o fundamento. O fundamento é o pastor, o fundamento é a celebração, é o evento. Aqui não. Se você não quer que Cristo seja o fundamento desta igreja e nem da sua vida, você pode procurar outro lugar. Porque não é aqui o seu lugar. Agora, se você entende que Jesus é o fundamento de tudo, que Ele é o Senhor de tudo, que é Ele quem sustentou, sustenta e sustentará a nossa vida, essa igreja, e que vale a pena, nesse entendimento, a Ele, somente a Ele, cultuá-lo, aqui é seu lugar. Porque diz a Escritura, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa aqui mostrando que Cristo não é parte da criação. Paulo começa mostrando que Ele é Senhor sobre a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a revelação perfeita de Deus. De maneira que nunca vai haver, meus queridos. Você pode estar em qualquer outro lugar. Você pode estar ali se encantando com todas as manifestações pirotécnicas, com toda luz, com toda fumaça, com toda coisinha. Isso traz um alívio para a carne tremendo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não
terá conhecimento verdadeiro de Deus se você não estiver num lugar que cultue somente a Jesus. Que Ele seja a razão da tua alegria, do seu contentamento. Cristo é o primogênito de toda a criação. Por quê? Não no sentido aqui de origem, mas no sentido da supremacia. Ele é o primeiro de tudo, é o princípio da sua autoridade. Como diz lá Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36, diz que Cristo é o Criador de todas as coisas. Nele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você consegue entender isso? Isso nos tira do trono. Isso tira um bocado de gente do trono. Isso tira a proeminência de quem quer que seja. Isso não dá glória a ninguém. Isso não dá louvor a ninguém. Isso canaliza toda a nossa atenção, foco, adoração e louvor a apenas um. E ele tem nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Cristo é a origem, Cristo é o meio, e Cristo é o propósito de tudo. Cristo é o sustentador do universo, porque diz a Escritura que nele, e somente nele, é que tudo subsiste, tudo se mantém. Tudo só se mantém em equilíbrio, tudo só se mantém porque Cristo é quem sustenta. Isso você precisa entender. Não são as capacidades financeiras de um país, não é o PIB, não é o superávit, não é o governo, não são as autoridades jurídicas, não é absolutamente nada que sustenta a minha vida e a sua vida, muito menos a igreja. Só um sustenta, e ele tem nome: Jesus Cristo. Porque a realidade continua existindo, porque Cristo é quem constantemente põe a sua mão. Porque na hora que Cristo disser basta, bastou. Então a gente pode trazer como algumas aplicações aqui que essa igreja, a igreja da Alvorada, que completa 58 anos, ela não é uma obra humana que deu certo. Embora isso às vezes, até por causa da nossa tendência de trazer, vamos dizer assim, louvor a algumas personalidades, algumas pessoas que passaram entre nós e são dignas de reconhecimento. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, não foi a obra dessas pessoas que deu certo e por isso essa igreja está aqui de pé. Porque, na verdade, a igreja, principalmente a presbiteriana da Alvorada, ela existe e é uma realidade que é sustentada unicamente por Jesus. Então, esses 58 anos da igreja não é apenas fruto do nosso esforço. Que às vezes a gente está tentado a isso, a olhar para trás e falar: eu fiz, e tem gente aqui que trabalha muito, eu sei disso. Mas essa igreja não é fruto do esforço humano apenas, nem da nossa capacidade de organização, ou quem sabe até mesmo da nossa fiel tradição. Mas nós somos resultado da providência soberana de Jesus. Porque quando às vezes a gente se vê muito protagonista, quando a gente se acha muito importante, quando a gente se acha indispensável, quando a gente se acha até, e não se impressionem com isso, mas tem gente que se acha dono da igreja. Quando a gente se acha dessa forma, a gente perde a nossa essência. Ninguém é protagonista aqui, a começar por mim. Ninguém, na verdade, é o dono da igreja. Mas quando a igreja confia também mais em seus métodos do que em Cristo, ela também se desvia. Ela perde o foco.
Então uma igreja só permanece viva quando reconhece que, se Cristo não sustentar a igreja, nós não permaneceremos. Mas louvado seja Deus, porque foi Ele, e somente Ele, não os homens e mulheres que por aqui passaram, não nós que aqui estamos, e não aqueles que virão nos substituir, mas somente Ele é quem sustentou, sustenta e sustentará. E é por isso que podemos profeticamente dizer: a IPA avança em marcha triunfal até a volta do seu rei. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não menos importante, é que é Cristo o cabeça da IPA. É Cristo o princípio desta igreja. E é Cristo, somente Ele, quem a governa. Porque diz aqui o versículo 18, principalmente essa primeira parte que diz: Ele. Veja bem, é importante destacar isso. Paulo não diz eu também, os apóstolos, os profetas. Não, ele não disse isso. Ele disse que Jesus, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui Paulo sai daquele cosmos, né? Ele é o sustentador do universo e vem aqui para dentro. Ele entra na igreja. Aquele que governa o universo é também aquele que governa a igreja. E nós precisamos, como nós lemos no tema, o governo está sobre os seus ombros e o seu reinado jamais terá fim. É assim que a gente deve se portar, né? Porque a igreja é corpo. A igreja é esse organismo vivo. Não é apenas uma instituição que nós estamos celebrando. Não é apenas um tempo de organização que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando o corpo de Cristo. Porque Cristo é, conforme o texto, a cabeça. Isso implica muita coisa. Isso implica autoridade suprema, governo soberano e a fonte de vida espiritual. A gente entende, na nossa percepção bíblica, teológica, reformada, que isso é essencial. Pois se verdadeiramente Cristo governa a sua igreja, por meio da sua palavra, que é fielmente pregada, por meio dos sacramentos, como vimos hoje, aqui, corretamente administrados, e por meio da disciplina que é exercida com fidelidade, mediante a sua palavra, a gente descansa em paz, na certeza de que nada, absolutamente nada, nos abalará. Porque diz a própria Escritura: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Isso deve trazer para nós assim um contentamento muito grande. Então a igreja não pertence a ninguém, queridos. A igreja não pertence a homens, não pertence a líderes, não pertence à estrutura. A igreja pertence ao único cabeça. E ele tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Então 58 anos da IPA não nos tornam uma igreja autônoma. Pelo contrário, celebrar 58 anos da IPA nos torna ainda mais responsáveis diante de Jesus. E a nossa maturidade não está na nossa idade. Às vezes a gente pensa assim: 58 anos. E eu já passei por alguns lugares, já passei por igrejas que são centenárias, né? Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, né? Centenária, Igreja Presbiteriana de Olaria, centenária, Igreja Presbiteriana de Botafogo, centenária, principalmente as do Rio de Janeiro, né? O berço da tradição reformada presbiteriana. E às vezes a gente vê pessoas se gabando: nós temos 100 anos, e daí? São maduros espiritualmente, estão fazendo a obra do Senhor como devem fazer. Então a nossa maturidade não está na nossa idade, mas a nossa maturidade está na nossa submissão. Todas as vezes que a gente se submete ao cabeça, a gente vai estar dizendo: somos verdadeiramente corpo e temos o discernimento e entendimento de quem Ele é, e por isso nos portamos dessa forma.
independentemente de toda a pressão popular, independentemente de toda a forma como as coisas tentam se apresentar para que a gente veja, né, um desenvolvimento. Não, a gente aqui só tem um objetivo: seguir a palavra de Deus, porque a ordem foi dada pelo cabeça. Então a gente deve se perguntar: a gente está realmente debaixo do governo de Jesus? Se pergunte. As nossas decisões são bíblicas ou são simplesmente pragmáticas, conforme modelos já estabelecidos? A nossa identidade é moldada pela palavra de Deus ou pela cultura ao nosso redor? Isso é importante você pensar. E conforme a resposta que o Espírito Santo for trazendo ao seu coração, celebre com gratidão a Deus pela existência desta igreja. Porque uma igreja pode até ter história, sabe, meus irmãos? Uma igreja pode até ter história, mas mesmo assim ela pode estar espiritualmente desalinhada com a palavra de Deus. Então não se gabe pela história. Avalie e busque o seu alinhamento como corpo, como pertencente a esta igreja, à palavra de Deus. E é por isso que celebrar corretamente 58 anos da IPA é afirmar. Não é uma festa superficial, não é simplesmente algo assim que nos tira, né, do entendimento e da capacidade racional. Mas é verdadeiramente afirmar. Dessa forma nós vamos estar celebrando 58 anos corretamente. Cristo continua sendo o cabeça desta igreja. Essa é a forma que a gente vai celebrar. Por fim, por último, também baseado nesse texto, é Jesus, o Senhor da nossa redenção e da nossa história. E Ele é, somente Ele, o nosso propósito. Então veja bem o que diz aqui o versículo 18, o finalzinho dele. Jesus é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos. Para quê? Para, em todas as coisas, ter a primazia. Cristo não apenas criou, mas Ele sustenta e governa. E tudo isso tem um propósito final: ser preeminente em tudo. Então Ele é o princípio, Ele é a origem da nova criação, o primogênito entre os mortos, e a ressurreição dele inaugurou uma nova realidade. Celebramos há pouco a ressurreição de Jesus. E esta ressurreição foi a forma como Deus o apresentou como Senhor soberano sobre tudo. E a sua ressurreição redefine todas as coisas, porque Ele agora tem a primazia sobre tudo. Se alguma coisa na sua vida não tem Jesus como primazia, arrependa-se e volte para Jesus. Porque Cristo não divide a sua glória. E esta igreja só existe para refletir essa supremacia dele. Nós podemos dizer amém? Que responsabilidade essa nossa, né? Mas essa é a responsabilidade bíblica. Então o objetivo dessa igreja, meus irmãos, eu estou finalizando, não é simplesmente existir. O objetivo desta igreja não é simplesmente contar os anos. Há pouco nós estávamos celebrando os 50 anos da IPA, lá em 2018. Hoje já estamos celebrando os 58 anos. Então o tempo vai passar. Alguns celebraram o 50º, o 10º, 15º, 20º, 30º. E estes que celebraram já não estão mais aqui. E hoje nós estamos aqui celebrando os 58 anos da IPA. Então, na verdade, o objetivo nosso não é apenas existir e nem ver o tempo passar. O objetivo desta igreja é crescer e prosperar para a glória de Jesus. Uma igreja, pastor Júlio, ela pode até ter longevidade. Como nós temos, graças a Deus. Uma igreja pode até ter longevidade, mas sem ter Cristo no centro, ela perde o seu propósito. E nós estamos aqui com propósito.
Então, Cristo realmente é o centro da sua vida? Cristo realmente, Ele é o centro ou Ele foi deslocado assim, quem sabe, por atividades? Olha que responsabilidade nós temos, queridos. Somos tentados a viver de atividades, de eventos, às vezes até sem pensar no propósito. Isto está glorificando a Jesus? Verdadeiramente tem um propósito? Porque isso é natural do ser humano. Mas às vezes a gente faz isso de uma maneira até mesmo, vamos dizer assim, subliminar, sem percepção. Então Cristo, Ele foi deslocado por alguma atividade na sua vida? Ele foi deslocado por agenda na sua vida? Ele foi deslocado por outros, vamos dizer assim, por outras primazias na sua vida? Há algo que é mais preeminente na sua vida do que Jesus? Então, celebrar 50 anos da IPA, sem Cristo no centro, sabe o que vai acontecer? A gente vai celebrar só o tempo. Só o tempo. Fujamos disso. Mas se a gente celebrar com Cristo no centro, a gente vai reconhecer a sua eternidade gloriosa no passado, no presente e no futuro. Então eu concluo dizendo que esse texto nos ensina que a igreja pode ser entendida corretamente por essa verdade, a supremacia de Jesus, porque Ele é o fundamento da nossa existência. Ele é quem governa a nossa caminhada. Ele é quem governa a nossa vida. E Ele é o propósito da sua existência, da existência desta igreja também. Então, quando a gente celebrar os 58 anos da IPA, e estamos iniciando todo esse mês de celebração, pense bem, a gente não vai estar celebrando apenas o tempo. A gente vai estar celebrando a graça de Jesus. Quando a gente celebrar os 58 anos da IPA, a gente não vai celebrar apenas a continuidade da igreja. A gente vai celebrar a fidelidade de Deus que a manteve. Quando a gente celebrar os 58 anos da IPA, e este aqui é o grande desafio, a gente não vai celebrar a igreja. A gente vai celebrar o cabeça dela. Posso fazer amém? Consegue entender isso? A gente vai celebrar o Cristo da igreja, não é a igreja. E a gente é tentado a celebrar a gente. Não vamos celebrar a gente, vamos celebrar o Senhor. Porque Cristo revelou perfeitamente o Pai. Ele é a expressão exata de Deus, criou todas as coisas, sustenta o universo, redimiu-nos na cruz, ressuscitou triunfantemente e reina sobre nós soberanamente. Então, Ele quem chamou essa igreja à existência. Lá há 58 anos colocou no coração de uma turma que acha que daqui não tem ninguém. Pelo menos não consigo aqui observar. Mas foi Ele quem colocou isso no coração para poder levantar esse lugar. Mas foi Ele quem sustentou essa igreja em cada geração por aqui passou. Foi Ele quem guardou essa verdade da sua palavra. E é Ele quem vai continuar conduzindo cada um de nós, o seu povo. Então a resposta correta não é, nesta celebração, uma exaltação nossa. Mas a resposta correta é nos rendermos a Ele. Em adoração, em fidelidade, em obediência e em compromisso com o nosso chamado. E assim a gente vai celebrar esses 58 anos corretamente, porque a gente vai celebrar debaixo do senhorio de Jesus. E a Ele, e somente a Ele, toda a glória. Só lhe deu glória. Vamos ficar em pé. Se alegre nesse mês de aniversário e celebre ao seu cabeça, Jesus Cristo, o Rei eterno, o soberano Senhor. Você já deve ter decorado, né, o tema do ano. Você decorou já, não? Vamos falar juntos? O governo está
sobre os seus ombros e o seu reinado jamais terá fim. Mais uma vez, o governo está sobre os seus ombros e o seu reinado jamais terá fim. Abençoa-nos, ó Deus, e traz a cada um de nós o contentamento e a alegria para assim celebrarmos o teu senhorio, o teu reinado sobre a vida desta igreja. Agradecemos ao Senhor pela existência de cada um de nós hoje no presente, pelo legado deixado por cada um que passou por aqui e por aqueles que nos substituirão. Pedimos que o Senhor revista-nos a cada um de nós, ó Pai, da unção dobrada do teu Espírito, para em tempos tão difíceis como o nosso, como enfrentou a igreja em Colossos, possam também reafirmar a supremacia soberana de Jesus Cristo no passado, no presente e no futuro. E somente a Ele darmos glória. Derrama a tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, o nosso bendito e o nosso glorioso Pai, e a comunhão e as comunicações do Espírito Santo, nosso Consolador, sejam com cada um de nós, Igreja Presbiteriana da Alvorada, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, uma boa aula para todos vocês. E a gente se encontra logo mais, continuando as celebrações do aniversário da nossa igreja, desta feita com a ministração da palavra do Senhor pelo missionário Arthur da Paz. Lembrando que teremos a ceia do Senhor. Venha celebrar nesta noite em nome de Jesus. 19 horas, não se esqueça.